Hey guys, Teacher Greg here and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária. Lembrando sempre que este é um podcast onde eu compartilho áudios curtos com ensinamentos, insights, aprendizados e estratégias para você melhorar o seu inglês, ok? Hoje o nosso today's topic é o do and did. Do and did, or do and does. Vamos falar tudo sobre do, ok? Como verbo e como auxiliar. Mas antes disso, deixe-me lembrá-los de que vocês têm a oportunidade de um curso de inglês 100% gratuito. Sim, já ouviram falar do meu curso de inglês 100% gratuito? Gente, é 100% gratuito, sem pegadinhas, sem asteriscos, ok? Lá a gente também analisa trechos de textos e ainda melhor, analisamos trechos de textos fornecidos pela Idiomas, ou seja, são textos que agregam algo à sua vida, certo? São textos com conteúdo de primeira, né? Textos sensacionais, traduções de livros, de resumos de livros que a Idiomas produz e tem lá muito conteúdo sobre finanças, negócios, desenvolvimento pessoal, enfim, tem uma série de conteúdos que são sim muito produtivos para o seu desenvolvimento, certo? E além disso, naturalmente, você aprende inglês enquanto se desenvolve. Então, mais do que nunca, 100% gratuito, se você tem interesse, basta procurar a gente lá que você vai encontrar o nosso curso 100% gratuito, ok? Então vamos hoje ao nosso Today's Topic. Nossa headline de hoje é Did Roger Stone do anything wrong? Did Roger Stone do anything wrong? Está aqui a nossa source e vamos a ele. Como de costume, vou ler 3 vezes em inglês e depois interpretamos, lemos em português e depois vamos falar sobre do and did, ok? Então vamos à primeira leitura em inglês. Did Roger Stone do anything wrong? Stone was found guilty in November 2019 on charges of lying to Congress, witness tampering, and obstructions of a House investigation. The verdict may sound bad on its face, but let's remember the context here. Stone was the last domino to fall as part of the special counsel Robert Mueller's investigation into alleged collusion between the Trump campaign and Russia, of which Mueller found none. The famously OTT early morning FBI raid at Stone's house to arrest him was even more evidence that it was part of a political dog and pony show rather than a legitimate criminal target. Never mind the fact that Stone likely never would have testified in front of Congress if it weren't for the Democrats' insane Russian collusion fishing expedition. But does the average human being actually think it's reasonable to recommend a 67-year-old man to go to prison for nearly a decade because he fibbed? Eu sei, gente, é um texto mais denso, é sobre um contexto político, né? Então é um pouquinho de vocabulário diferente, talvez, do que vocês estão acostumados. Mas nós vamos fazer análise. Então vamos novamente, segunda leitura, em inglês. Did Roger Stone do anything wrong? Stone was found guilty in November 2019 on charges of lying to Congress, witness tampering, and obstruction of a House investigation. The verdict may sound bad on its face, but let's remember the context here. Stone was the last domino to fall as part of a special counsel Robert Mueller's investigation into alleged collusion between the Trump campaign and Russia, which Mueller found none. The famously OTT early morning FBI raid at Stone's house to arrest him was even more evidence that he was part of a political dog and pony show, rather than a legitimate criminal target. Never mind the fact that Stone likely never would have testified in front of Congress if it weren't for the Democrats' insane Russian collusion fishing expedition. But does the average human being actually think it's reasonable to recommend a 67-year-old man go to prison for nearly a decade because he fibbed? De novo, leitura mais densa. Vamos à terceira leitura em inglês. Did Roger Stone do anything wrong? Stone was found guilty in November 2019 on charges of lying to Congress,
witness tampering, and obstruction of a House investigation. The verdict may sound bad on its face, but let's remember the context here. Stone was the last domino to fall as part of a special counsel Robert Mueller's investigation into alleged collusion between Trump campaign and Russia, which Mueller found none. The famously OTT early morning FBI raid at Stone's house to arrest him was even more evidence that he was a part of a political dog and pony show rather than a legitimate criminal target. Never mind the fact that Stone likely never would have testified in front of Congress if it weren't for the Democrats' insane Russian collusion fishing expedition. But does the average human being actually think it's reasonable to recommend a 67-year-old man to go to prison for nearly a decade because he fibbed? Vamos agora à leitura com a interpretação em português. Depois vamos entender o contexto e aí sim vamos entender sobre do and did and does, ok? Did Roger Stone do anything wrong? O Roger Stone fez alguma coisa de errado? Stone was found guilty. Stone foi considerado culpado em November 2019, em novembro de 2019, on charges of lying to Congress, sobre a acusação de mentir ao Congresso, witness tampering, de adulteração de testemunhas, and obstruction of a House investigation, e de obstrução a uma investigação da Câmara. The verdict may sound bad on its face. O veredito pode soar mal inicialmente. But let's remember the context here. Mas vamos lembrar do contexto aqui. Stone was the last domino. O Stone foi o último dominó to fall as part of a special counsel Robert Mueller's investigation. A cair como parte da investigação do advogado especial Robert Mueller into alleged collision between the Trump campaign and Russia, sobre a suposta colisão entre a campanha Trump e a Rússia, of which Mueller found none, da qual Mueller não encontrou nenhuma, ou seja, era uma investigação especial desse advogado aqui para encontrar uma suposta colisão entre a campanha do Trump e a Rússia, mas ele não encontrou nada. Então, a investigação sobre a vida do Stone aqui, né, sobre a sua conduta como consultor político, ela vem por causa disso, mas por causa dessa investigação entre Trump e a Rússia, mas o investigador não encontrou nenhuma ligação. The famously OTT morning, olha só, a famosa batida surpresa do FBI no início da manhã, né? Early morning FBI raid. The famous OTT early morning FBI raid. A famosa batida surpresa. Batida é aquela coisa assim, né? De chegar lá, não é uma batida, né? Assim, no sentido literal. É de bater na sua porta mesmo, né? Como inesperadamente para lhe prender, certo? Surpresa no início da manhã na casa de Stone, at Stone's house, to arrest him, para prendê-lo. Was even more evidence, foi ainda mais uma prova, that he was a part of a political dog and pony show, que ele fazia parte de um show político ilusório, vamos dizer aqui, rather than a legitimate criminal target, do que um alvo criminoso legítimo. Deixa eu explicar algumas coisinhas aqui. Primeiro, não, tem mais um parágrafo, perdão. Sorry, é que tanta coisa nesse parágrafo que eu me perdi. Vamos de novo. Próximo parágrafo. Never mind the fact that Stone likely never would have testified in front of Congress. Então, não importa o fato de que o Stone provavelmente nunca teria testemunhado, likely never would have testified, nunca teria testemunhado, em frente ao Congresso, in front of Congress, if it weren't for the Democrats, se não fosse tem que ler toda essa parte para fazer sentido. If it weren't for the Democrats' insane Russian collusion fishing expedition. Se não fosse pela pela absurda expedição russa de
colisão dos democratas. But does the average human being, mas será que o cidadão comum actually think, acha, razoável, né? Realmente acha, it's reasonable to recommend, razoável recomendar, a 67-year-old man, um homem de 67 anos, to go to prison, que vá para a prisão, for nearly a decade, por quase uma década, because he fibbed, porque ele mentiu. Então será que vale, né? Será que um cidadão comum lá nos Estados Unidos acha que é razoável mandar um homem de 67 anos preso por quase uma década porque ele mentiu? Que mentira era essa, né? Enfim, vamos a entender um pouco desse contexto. Bom, Roger Stone, ele é um political consultant, ok? O que esses political consultants fazem, esses consultores políticos? These professionals sometimes act as political strategists, então eles atuam como estrategistas políticos. A senior political consultant, um consultor político sênior, who promotes the election of certain candidates, que promove a eleição de certos candidatos, or the interests of certain groups, ou os interesses de certos grupos. Então, um consultor político, ele é o cara que organiza uma campanha de certos candidatos, ou de algum grupo, né, de políticos. This is achieved by planning campaign strategies. Então, como é que ele faz isso? Através de planejamento de estratégias de campanha, coordinating campaign staffers, da coordenação do pessoal da campanha, and arranging events to publicize candidates or causes. Então, e a organização de eventos para divulgar candidatos e causas. Então, o consultor político, ele tem essa função nos Estados Unidos, de organizar a campanha, o staff, né, todas as pessoas que trabalham na campanha, e também as campanhas mesmo de marketing, enfim, daquele político. Isso é o que um consultor político faz in America, certo? E Roger Stone era um consultor político. Então, por isso que foi investigado dentro daquela ação lá para tentar descobrir uma colisão entre a campanha Trump e a Rússia. É uma ligação entre essas duas coisas. Outras duas coisas importantes que eu falei nesse texto, né, que eu retirei aqui dessa notícia, porque ela é muito maior, né, gente? Lembre-se que eu pego sempre trechos de notícia, né, ela é muito maior. Se você quer entender todo o contexto, tem ali o link para você entender todo o contexto mesmo. Eu falo o seguinte, the famously OTT, Early Morning FBI Raid. O que é esse OTT? OTT significa over the top, exagerado, acima dos limites. Então, quando eu digo assim, the famously OTT Early Morning, é tipo assim, a famosa, exagerada batida do FBI de manhã cedo, ou seja, os caras devem ter ido lá fazer toda uma cena, deve ter sido algo, eu realmente não lembro, né, não lembro assim de ver na mídia vídeo sobre isso, mas é aquela coisa assim, 10 viaturas, né, do FBI, carros, sei lá, tudo que eles utilizaram, e armamento, e máscara, sabe? Aquela coisa toda de tentar preservar também a pessoa do agente do FBI, e de manhã cedinho para pegar o cara dormindo antes de sair de casa para trabalhar, enfim, foi algo, né, assim, de cinematográfico, entendeu? Então é isso que a reportagem está dizendo, essa famosa over the top, OTT, over the top, é porque foi exagerado, foi acima dos limites, não precisava ser assim, entendeu? Podia ser uma viatura, afinal de contas era um cara, né? Podia ter ali 4 agentes, prendiam ele e estava resolvido. E também tem o negócio aqui, ó, que também é interessante, que é uma expressão bem comum lá, mas a gente tem que interpretar ela. Was even more evidence that he was part of a political dog and pony show. O que é um dog and pony show? Dog and Pony Show is an event that is designed to impress people in order to make them buy something or invest money. Então é um evento projetado para impressionar as pessoas, a fim de fazê-las comprar algo ou investir seu dinheiro, enfim. Comprar uma ideia pode ser também. Se fizeram toda uma cena, né, para prender o Roger Stone, provavelmente foi um Dog and Pony Show, foi um evento organizado para chamar a atenção e talvez desviar a atenção de outra coisa, entendeu? Politicamente falando.
Então pode ser que foi nesse sentido, é o que o autor dessa reportagem está nos dizendo, que foi um Dog and Pony Show, que não faria sentido em português a gente falar assim, foi um show de cachorros e pôneis, mas é que é um negócio assim, eu traduzi ali, né, como ilusório, mas é que foi um show mesmo, entendeu? Foi algo cinematográfico, para as pessoas focarem ali e desviarem a atenção de outras coisas. Então são duas expressões importantes para entendermos desse pequeno trecho. Certo? Então, assim, quer entender um pouco mais sobre o que aconteceu com o Roger Stone, no que ele está envolvido, se tem mesmo uma colisão entre a campanha Trump e a Rússia, né, and Russia, talvez a gente tenha que ler muito mais conteúdo sobre isso, né? E tá aí as notícias na internet disponíveis para isso. Não se esqueçam sempre de utilizar fontes confiáveis, né, para ler sobre esse tipo de contexto. Agora, se você quer entender um pouquinho mais sobre corrupção, política americana, recomendo aquele seriado House of Cards. House of Cards. Se você não assistiu, assista, é sensacional. E aí você vai entender um pouco de tudo que passa por trás da politicagem americana, no sentido de eleição de presidente, de senado, de câmara, de vereadores, enfim. Você vai entender muito do que, né, do que o seriado propõe que seja a corrupção política americana, ok? Mas vamos entender sobre o do and did, que é o nosso today's topic. Vamos a eles, então. Do, ele tem, assim, duas funções principais no inglês. Ele é o verbo fazer e ele também é um verbo auxiliar. Como assim? Bom, vamos passo a passo. Verbo fazer, então. No presente, a gente usa o do, I do, you do, we do, they do. E aí na terceira pessoa do singular é he does, she does, it does, certo? Com ES no final. Então, D-O-E-S, certo? Does. E no passado a gente usa did, mas aí fica igual para todos. É I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. Então, diferentemente do português, que a gente conjugaria todas as pessoas, no inglês é do and does no presente and did no passado para todos igual, certo? Exemplos. I use my spare time to do volunteer work. I use my spare time to do volunteer work. Eu uso meu tempo livre para fazer trabalho voluntário. Eu uso meu tempo livre, I use my spare time to do volunteer work, para fazer trabalho voluntário. I am very grateful for all you did for me yesterday. Estou muito grato por tudo que você fez por mim ontem. For everything I'm very grateful for all you did for me yesterday. Então, did porque do no passado, certo? You did for me. Você fez por mim. Ok? Agora, existe também a segunda função do verbo do, que é um verbo auxiliar do, does ou did. A gente vai usar as três conjugações também, do, does or did. Mas como assim verbo auxiliar? Quando a gente for fazer uma pergunta ou uma frase negativa, então quando a gente for escrever uma frase negativa ou for fazer uma frase interrogativa no inglês, a gente precisa de um verbo auxiliar. Nesse caso, no tempo presente, a gente usa o do ou o does, se for a terceira pessoa do singular. Como assim? Vou dar um exemplo. Uma frase. Então vamos primeiro ver as questões negativas, ok? Negative sentences. I do not like your new house. I do not like your new house. Percebam que o like, que é o verbo principal, eu não gosto da sua casa nova, ele ficou igualzinho como se estivesse no infinitivo. I do not like your new house. O que aconteceu? A questão, o negativo da frase está junto do auxiliar. I do not, que eu poderia contrair e falar I don't like your new house. Então, o do, ele serviu como auxiliar para transformar essa frase no negativo. Se fosse com a terceira pessoa do singular, he, she or it, she does not eat bread for lunch. She does not eat bread for lunch. Ela não come pão no almoço. She does not. Eu poderia contrair dizendo she doesn't. She doesn't eat bread for lunch. De novo, o eat, que é o verbo principal, comer, está como, né, sua forma base, como se estivesse no infinitivo.
E o do, no caso aqui o does, está fazendo a função aqui de auxiliar para o negativo. Mais um exemplo, agora no passado, com did. We did not play last summer. Que eu poderia contrair. We didn't play last summer. Nós não jogamos no verão passado. Nós não jogamos. Did not play. Play ficou igualzinho, forma base, certo? Não conjuguei ele no passado, porque eu tenho um auxiliar, did not, aqui, que está fazendo a função de negativo e no passado para mim, ok? E aí, exemplos como se ele estivesse no interrogativo. O que acontece com o verbo auxiliar no interrogativo? Ele vai para frente do sujeito, certo? Na frase, assim, né? Ele vai para frente do sujeito. Então, exemplos com do. Do you have a dog? Do you have a dog? O verbo principal ter, have, está na forma base. Você tem um cachorro? A tradução não tem o verbo auxiliar, né? Você enxerga no inglês do you have a dog, mas em português é você tem um cachorro. Se fosse terceira pessoa do singular, does he play the guitar? Does he play the guitar? Ele toca violão? O does, terceira pessoa do singular, pergunta para play. Did they play all the water this morning? Perdão. Did they drink all the water this morning? Agora estou usando did. Did they drink all the water this morning? Eles beberam toda a água esta manhã? Beberam. No português a gente conjuga o verbo principal. No inglês a gente usa o auxiliar. Did. Did they drink? E o drink fica igualzinho. Percebam que todos os do you, does he, did they, ou seja, o verbo auxiliar foi para frente do sujeito e os verbos principais mantêm-se ao normal. Ok, guys? Espero ter ajudado. Não esqueçam que este é um podcast, né? Temos então aqui para você ouvir no seu tempo ocioso, enquanto está fazendo alguma atividade rotineira na qual tem um momento, algum momento, né, para ouvir algo de qualidade. Mas não esqueçam também que temos nosso curso gratuito, né? 100% gratuito, e aí sim você precisa de um pouco mais de tempo e dedicação, mas ele é 100% gratuito, basta você ter a vontade e a dedicação que você pode aprender inglês 100% gratuito. Ok? Um grande abraço and see you next podcast.